dela publicar foi simplesmente Ana, que traz a história da Ana, uma menina comum que de repente descobre pelo Facebook que é uma princesa. Então, Marina, fala um pouquinho da história, uma pequena introdução para quem não conhece, convida o pessoal ali. Primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui na Bienal de São Paulo. Eu adoro essa cidade, muito mesmo. Conheço há vários anos. É um prazer estar de volta depois de 7 anos sem vir por aqui. Estar aqui hoje falando com vocês é uma honra, um prazer. Me sinto lisonjeada. E de estar sendo mediada pela Mari, que é uma querida. Foi inclusive leitora beta de Repente Ana. Foi uma honra para mim tê-la como leitora beta. E como é uma honra estar aqui diante de vocês hoje. Bom, qual foi a pergunta? Não, simplesmente Ana é uma história que me veio à cabeça quando eu decidi que queria escrever para publicar. E aí eu decidi escrever sobre uma coisa que eu gosto muito, que é o mundo das princesas. Eu sempre fui apaixonada pelas princesas da Disney, eu coleciono, e como os DVDs, os livros. E como na minha casa só tem homem, né? Eu tenho 2 filhos, meu marido, eles acham estranho eu ter uma coleção de DVD da Cinderela, a Bela e a Fera, tantos outros, e a minha paixão sempre foi esses contos. Então eu resolvi escrever uma história de uma princesa brasileira, com as nossas características, com um jeito próprio, único de ser. E ela então, é assim mesmo que ela descobre, né, que ela é princesa através do Facebook, porque é uma linguagem totalmente atual. Acho que não teria uma forma melhor de alguém chegar perto de outra pessoa hoje em dia que não fosse pelas redes sociais, né? E você é muito fã da Black Cabot também. O pessoal costuma comparar, lembrar muito simplesmente Ana com a Dieta da Princesa, né? E como você leva essa comparação? Numa boa, eu acho ótimo, acho que isso até é um pouco de marketing para mim, porque na verdade a história tem a premissa semelhante, como as premissas sobre os vampiros, os anjos, né? A história é de uma princesa que de repente descobre isso, mas a Ana é completamente diferente da Mia em todos os aspectos, a idade, a forma como ela descobre, como ela conduz essa descoberta. É uma história mais rápida, porque a Meg escreveu em quantos? 7? 10. Eu li os 2 primeiros dela e vi os filmes. Mas eu acho ótimo, acho fantástico. A Meg é uma diva pra mim, eu leio tudo que ela lançar. Como vocês mesmos falam, até lista do supermercado dela eu leio. Então é uma honra ser comparada, de certa forma, a ela. Mas não foi inspiração na história da Meg. E depois veio a Ana Fera, que é uma releitura da Megera do Mar, de William Shakespeare. E o pessoal comparou, achou muito diferente a linguagem, mas você, óbvio, teria de mudar para trazer mais atualidade para o pessoal gostar ainda mais da história e quem sabe não se interessar ainda em ler Shakespeare também. Da onde veio a ideia e por que você escolheu a Megera do Mar? Eu adoro Shakespeare. Eu sou professora de literatura, então eu tenho uma paixão assim pelos clássicos. É estranho, né? Porque nem todo mundo gosta, mas eu amo, adoro e ele é um dos meus favoritos. Mas eu gosto mais das comédias dele do que das tragédias. Romeu e Julieta já não é assim, pra mim, uma peça especial, mas ela é uma a Megera Domada é. E eu sempre tive vontade de escrever sobre o meu ponto de vista essa história. E aí surgiu a oportunidade, um dia eu pensei em fazer algo semelhante, a editora topou da gente publicar naquele formato de e-book para fazer um incentivo mesmo, a leitura de clássicos numa outra linguagem, numa outra roupagem. Eu escrevi a história em um mês, porque eu já tinha a concepção toda formada. E a história veio com essa linguagem jovial, novamente, né, com as características de uma protagonista bem mineira, bem atrelada à cultura de Minas Gerais. E eu amei muito fazer a releitura de A Megera do Mar. Você pensa em fazer novas leituras? Eu tenho uma paixão imensa pelo Senhora de José de Alencar. Um dia, talvez, eu sente para fazer essa releitura, né? Se for possível, eu gostaria de fazer. E a sua Cor do Mar já tinha sido escrito antes? Como é que é? Eu escrevi o Azul durante o ano em que eu fiquei esperando a publicação do Simplesmente Ana. E eu levei 6 meses para escrever a história da Rafaela. E ele é mais maduro ainda, né? E qual é a principal diferença dele para Simplesmente Ana para o público?
Ah, o Azul é mais comédia, é uma comédia romântica. Ele é mais verossímil, a história de uma menina que sonha como qualquer outra estudante, uma universitária, de fazer um bom estágio para conseguir uma carreira legal no futuro, um bom currículo, e é isso que eu quis colocar porque eu fui estagiária, eu ralei muito no estágio, eu fazia coisas que ninguém queria fazer, então sobrava para mim, e eu levava as culpas pelos maus resultados, e eu chorava, né, e eu falei, vou fazer alguma coisa nesse mundo, nesse cenário. E eu falei de jornalismo porque eu fiz jornalismo, apesar de nunca ter trabalhado numa redação. Quase todos os elementos que eu coloquei no livro são pesquisas feitas com as minhas amigas que trabalham em jornais, que trabalham na TV, e aí eu vivia conversando com elas, tá certo isso, é isso mesmo, e aí foi. Eu adoro muito o Azul da Cor do Mar, por causa dessa pegada mais factual, assim, né? E aí o pessoal falou muito bem de Ana, todo mundo queria saber o futuro de Ana e Alex, e você resolveu escrever De Repente Ana, que mostra a Ana mais madura, sabendo mais como comandar essa nova vida dela, grande surpresa, que você colocou um pouquinho de mistério aí no livro. Conta um pouquinho pro pessoal. Quando eu fiz o Simplesmente, eu não sabia nem se eu ia ser publicado, então a intenção de fazer um 2 não existia na minha cabeça. Mas eu fui recebendo muito pedido de continuação da história. E eu fiquei com muito medo de escrever o segundo livro. Muito mesmo, porque como leitora voraz, nem toda continuação de uma história me agrada. Eu às vezes pergunto, por que essa autora fez isso? Por que ela não parou no primeiro? Estava tão bom. E eu fiquei com muito receio de fazer, mas eu fiz. E eu parti de um pressuposto que eu acabei largando no Simplesmente Ana, um gancho que daria para eu desenvolver, por isso a questão do mistério. Depois que muitos leram Simplesmente Ana, me perguntaram, e esse tio, né, e essa Laika, o que poderia, né? E eu falei, eu vou partir aí dessa dúvida, desse pé atrás que a Ana tem com esses personagens e vou desenvolver a história. Eu gostei muito de escrever o De Repente Ana, porque a cada livro que eu escrevo, eu me sinto mais familiar, assim, com as palavras. Eu acho que eu consigo descrever melhor o que eu estou pensando e assim, a minha insegurança foi muito maior do que o primeiro. Por isso, tantos leitores betas, tantas pessoas que eu convidei para lerem esse livro antes de eu entregar para a editora, para eu calibrar ali, para eu sentir que a história fazia sentido ou não, porque se vocês não tivessem gostado, eu não teria submetido a aprovação de jeito nenhum. E agora você está preparando Simplesmente Ana 3, ainda com o título não divulgado. Você pode contar alguma coisa pra gente, além de fazer aquela tortura, né, no Facebook? Eu adoro. Eu costumo falar que é o SA3, né? Mas não é. Hoje, eu acho que o termo mais propício para usar é um spin-off. É uma história paralela de outros personagens no mesmo cenário. Então, não vai ter essa concepção, assim, do terceiro livro para fechar a série. Quais personagens? Conta pra gente. Mas aí não. Poxa vida! Quem já leu o 2 deve ter uma certa impressão, assim, de quem serão os protagonistas. Alguém arrisca alguma coisa? Alguém arrisca? Não. Eu tenho uma palpite. O pai e a mãe da Ana? Não, o pai da Ana com uma outra pessoa. O pai da Ana com uma outra pessoa? Eu não sei se pode falar. A gente não pode falar quem é, né? Será? O pai da Ana com a Irina? Será? Infelizmente, isso vocês ainda vão ter que esperar. E foi um livro que eu escrevi muito rápido, porque eu me dei um prazo assim para eu terminar a Crosby na minha vida, né? Para eu falar tchau para ela, felizmente. Embora eu fique muito melancólica de encerrar eu falo saga porque é chique, né? Porque o autor estrangeiro fala saga, e eu falo a saga da Ana, mas eu acho tão bonitinho, já tem gente denominando como série Ana, nem eu tinha pensado nisso, mas e a série Ana vai acabar no terceiro? É melancólico, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo aliviada,
E essa história é um pouquinho mais adulta, eu fiz algumas cenas diferentes que eu nunca tinha feito antes. E eu quero muito saber o que todo mundo vai achar. E depois desse, já tem alguma ideia pronta? Alguma coisa que já começou a escrever e pretende ir mais a fundo? Eu quero descansar minha mente um pouco. Eu não sei quando agora eu vou voltar a escrever. Eu tenho os 3 projetos em vista, mas eu ainda não me decidi por nenhum. Eu escrevi um conto, eu participei de uma coletânea de contos com a Alicia, a Tami, a Grace, a Fernanda. Se eu ficar citando o nome vai ser ruim, porque eu não vou lembrar de todos. E esse conto foi um conto muito pequeno, eu não sou boa para escrever conto, eu quero mais e eu acabo ficando limitada. Eu tenho vontade de desenvolver esse conto, não sei ainda, muita coisa para eu pensar.